Obrigado. Pastor Eliezer, o corpo não é nosso, é de Cristo, as regras não são nossas, são de Cristo. Isso provoca uma nova relação com o outro. E aí, em Atos dos Apóstolos, Lucas registrou que a igreja primitiva, esse corpo de Cristo, Atos capítulo 2, versículo 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Como é que é desafio de viver a comunhão no mundo contemporâneo, considerando que nós somos corpo, ele é o cabeça? O que isso implica na minha relação com o outro? Assim, falar de corpo é falar de coletividade, né, de socialização, falar de pertencimento. Desde o Antigo Testamento se apontava para essa ideia do coletivo, enquanto nação, enquanto clã, enquanto tribo, enquanto clã, enquanto família. Então o coletivo ele perpassa sempre a ideia, daquilo que Deus, meio que estabelece até mesmo para a formação de um estado, para a formação de uma nação. Então você tem um indivíduo, você tem a família, você tem um clã, você tem a tribo, você tem a nação. Eh, Tudo isso e esta nação, ela tinha uma identidade, até mesmo nos seus momentos mais nos seus pressupostos de formação, ela tinha uma identidade. Por exemplo, a identidade que era próprio, às vezes, até de algumas regiões do Oriente Antigo, próximo, que era a circuncisão, era a marca que era feita no corpo. Era uma forma do corpo identificar a identidade de pertencimento a um clã, uma tribo, uma nação. Então a circuncisão ela foi para para a nação, ela foi algo identificatório, como um pertencimento a Deus. Para que houvesse então essa unidade, essa coisa harmoniosa, essa ideia de pertencimento. Então quando a gente traz isso para o Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele divide o seu corpo metaforicamente, representativamente conosco, na ideia de fazer uso, tomar, comer, beber o seu sangue, comer do seu corpo, ideia de pertencimento. E é na ideia do pertencimento que tem então ali, na última ceia de Jesus Cristo com seus discípulos, antes da sua crucificação, dele ser preso, crucificado, morto e ressuscitado, naquele momento ele dá essa ideia e como isso era importante. Então a comunhão ela vem justamente sendo estabelecido a partir da ideia do pertencimento. Se eu não me sinto parte desse negócio, eu não vou ter comunhão com esse negócio, porque eu não pertenço a esse negócio, entende? Então, como é importante a gente se sentir parte da igreja, enquanto corpo. Eh, Isso é comunhão, isso é o envolvimento, isso é minha cumplicidade, isso é minha responsabilidade, é o meu envolvimento, é o meu engajamento. Então a comunhão, ela é fundamental, porque ela vai nutrir essa ideia do pertencimento. Tenho comunhão, tenho pertencimento. Isso serviu para a circuncisão e Paulo vai retratar isso na perspectiva neotestamentária, ao mostrar que agora é uma nova circuncisão, e já não é mais num órgão específico, mas ele fala de uma circuncisão no coração. Então ele trabalha agora as emoções, ele trabalha agora a ideia do pensamento, ele trabalha a ideia da ideia. A ideia da ideia. Ou seja, você está inserido agora em algo muito maior do que uma família, um clã, uma tribo, uma nação. É muito maior do que tudo isso. Não é uma nação específica. Agora é o povo de Deus, que não se restringe a um território, não tem seus limites pré-determinados. Está além disso. Então essa comunhão ela é extraordinária e ela é o que vai dar, é o cimento que junta os tijolos, porque senão o prédio cai. Se não tiver cimento, o prédio cai. A argamassa ela é fundamental. Então essa argamassa eu chamaria de comunhão. É o que nos une, é o que nos torna pertencentes a alguma coisa, a um propósito maior. É maior do que a gente, como a Fabiana colocou muito bem. Entende? Não se trata de mim, se trata de algo maior, que não sou eu,
né? Senão o centro seria eu. Senão tudo giraria, orbitaria, e eu seria esse elemento importante. Na realidade, é Deus. Então, o nosso serviço, o nosso trabalho é para o Senhor. A nossa comunhão é pelo Senhor. Então, o que me faz amar o Maurício, apesar de Maurício ser quem ele é, apesar de eu ser quem eu sou, é o que me dá essa comunhão, que dá essa liga para nós dois e formarmos assim a igreja do Senhor, que é o conjunto de pessoas, é essa comunhão. E essa comunhão é uma ação direta do Espírito Santo. É ele que me convence, é ele que me converte, é ele que me dirige, é ele que me direciona, é ele que me mostra. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que me faz amar você, Maurício. Eu sei, essa é que eu tenho, que eu tenho problema contigo, né? Mas é o Espírito Santo que faz a gente amar, respeitar esse amor. É o amor de Deus em nós. É o amor que provoca em mim misericórdia, é o amor que provoca em mim perdão, é o amor que provoca em mim não olhar para mim mesmo, mas para fora de mim mesmo. Me faz enxergar o mundo com uma outra ótica, não só a minha, não é a minha janelinha que abre e vejo as coisas, mas agora, além da minha janelinha que abre e vejo as coisas, o mundo lá fora, eu também sou capaz de ouvir o Maurício, ouvir o Jorge, a Fabiano, ouvir as pessoas e tentar também abrir tantas outras janelas possíveis, e assim eu cresço junto, assim esta é a comunhão, é a capacidade de ouvir, de estar com o outro, é a capacidade de ter uma escuta ativa, é a capacidade de andar junto, que de outra maneira, de outra forma, não seria possível. Isso é possível porque esta ação é única e exclusivamente a ação do Espírito Santo. É ele que nos une, é ele que faz isso, é ele que nos fortalece.